febre, tosse ou com a garganta seca, fique em casa. Em São Francisco. O técnico de laboratório, agora conhecido como Paciente Zero, foi comportamento errático e agressivo escapando da instalação. O famoso incidente. Pelotadas com pacientes apresentando sinais do que tem sido chamado de gripe. Que apresentar sinais da doença receberá tratamento especial aqui. Início a revoltas civis. Famílias estão sendo separadas. O confinamento... A violência assolou a cidade ontem. O terceiro incidente em 3 dias. Declarada lei marcial. Está o governo. Qualquer coisa que remeta à ordem civil. Devido à gravidade da crise. Que não foram mortos pelo vírus. Provavelmente morrerão. Não sobrará mais ninguém. Planeta dos Macacos. O confronto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal ONI TV. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like para nos ajudar. Então vamos lá? Hoje vamos falar sobre o filme Planeta dos Macacos, o confronto. A frágil paz entre macacos e humanos está ameaçada à medida que a desconfiança e a traição ameaçam mergulhar ambas as tribos numa guerra pelo domínio da terra. Uma nação crescente de macacos geneticamente evoluídos, liderada por César, é ameaçada por um grupo de sobreviventes humanos do vírus devastador libertado uma década antes. Eles alcançam uma paz frágil, mas que dura pouco, já que ambos os lados são levados à beira de uma guerra que determinará quem emergirá como a espécie dominante da Terra. Alguns anos depois de escapar do cativeiro, César lidera uma vasta colônia de macacos e chimpanzés que vivem uma vida autossuficiente na floresta nos arredores de São Francisco. Na própria cidade, um grupo esgotado de sobreviventes da gripe suína luta para sobreviver, sendo a sua melhor esperança revitalizar uma barragem hidroelétrica que irá restaurar a sua energia.
Porém, para alcançá-lo, eles devem passar pelos domínios de César, o líder dos grupos. Malcolm e César têm um respeito mútuo que permite que a restauração ocorra, mas o amargurado tenente de César, Koba, vítima da experimentação animal, não tem tanta fé nos humanos e usurpa César, liderando um ataque em grande escala à cidade. A maior parte de cujos habitantes consideram os macacos selvagens e uma batalha feroz ocorre. Cabe a César e Malcolm unir as vozes da razão para restabelecer uma paz que beneficiará ambos os campos. Dez anos após os acontecimentos de Riz, César continua feliz em paz, sendo o líder de uma armada de macacos. Agora tenho certeza de que os humanos não estão mais no planeta Terra devido à gripe suína que os humanos transmitiram. Então, eles se provam errados quando um pequeno grupo de humanos encontra os macacos na floresta. César tenta fazer as pazes com eles apenas se seguirem as regras. Mas Koba, um dos macacos, tenta falecer o grupo de humanos. Este ato de traição alerta um exército inteiro de sobreviventes humanos e a guerra pela paz começa. Mas esta é a pergunta que todos se fazem. Será que os humanos reinarão supremos ou os macacos? 10 anos após a pandemia mundial do vírus mortal, ALZ-113, a civilização humana está completamente destruída. Em São Francisco, César se torna o líder dos macacos evoluídos e tem um filho. Olhos azuis. Quando Olhos Azuis e seu amigo Archie se deparam com um grupo de humanos sob o comando de Malcolm, há um atrito entre eles. No entanto, César ordena que o humano retorne à abandonada cidade de São Francisco. Em seguida, ele vai com um grupo de macacos até a cidade para dizer-lhes para ficarem lá, pois não querem a guerra contra os humanos. Apesar do ódio de seu segundo em comando, Koba contra os humanos. Porém, Malcolm retorna sozinho à floresta para encontrar César e explicar que eles precisam consertar a barragem hidrelétrica para recuperar energia na cidade e salvar os sobreviventes. César aceita seu argumento e o deixa trabalhar com sua família e alguns técnicos na barragem. Enquanto isso, o líder dos humanos, Deifos, decide armar os sobreviventes, pois não acredita nos macacos. Contudo,
Koba quer a guerra contra a humanidade e provoca uma situação de intolerância e consequente confronto. Nesta sequência de A Origem do Planeta dos Macacos, quase uma década se passou desde o surto do vírus ALZ-113, que se espalhou pelo mundo. A maior parte da população humana faleceu devido aos vírus e à violência. Enquanto a população de macacos prosperou e cresceu, uma montagem de reportagem é mostrada num globo cruzado por linhas vermelhas, com imagens da escalada da violência entre os seres humanos, o que também contribuiu para o caos. César, o chimpanzé líder dos macacos, está nas árvores de Muir, ao norte de São Francisco, com seus companheiros símios. Seu tenente Koba fica de olho e alerta César por meio de linguagem de sinais. Quando uma grande manada de cervos vem correndo pela floresta, Os macacos correm atrás deles para caçar, prendendo alguns deles. O filho de César, Olhos Azuis, vai atrás de um cervo ferido, mas é repetidamente atacado por um urso. Olhos Azuis fica ferido quando o urso arranha seu peito e César salta para ajudar seu filho. César é derrotado e chama Koba. Koba pula no urso e o falece com sua lança. César agradece a Koba pela ajuda e diz ao filho para pensar antes de agir. Os macacos retornam ao seu santuário em Muir Woods. Eles estabeleceram lares e até mesmo um sistema educacional liderado pelo amigo orangotango de confiança de César, Maurice. César vai para sua casa para cuidar de sua esposa doente, Cornélia. Ela dá à luz um bebê macaco. César traz Olhos Azuis para reconhecer seu novo irmão. Depois, César encontra Maurice, dizendo-lhe que está surpreso com o quão longe eles avançaram como grupo ao longo dos anos. Maurice pergunta se ele ainda pensa em humanos. César admite que, às vezes, sim. Olhos Azuis e seu amigo Hashi, filho de Rocket, estão caminhando pela floresta quando um humano chamado Carver os encontra. Carver saca um revólver desfisivelmente e atira em Ash. O tiro alerta aos outros macacos, bem como os humanos com quem Carver está viajando, liderados por um homem chamado Malcolm.
Os macacos correm pela floresta para enfrentar os humanos. Cersa ordena que eles vão. O filho de Malcolm, Alexander, deixa cair sua bolsa e é forçado a deixá-la para trás. Cersa envia Koba e 2 outros chimpanzés para seguir os humanos. Malcolm e os humanos retornam para sua área nas ruínas de São Francisco, reportando-se ao seu líder Dreyfus sobre o grupo de macacos e a capacidade de falar de César. O objetivo dos humanos é obter acesso a uma barragem hidrelétrica próxima e ativá-la para fornecer à sua comunidade energia limitada, suficiente para durar mais um pouco. Enquanto isso, Cersa reúne seus macacos e cavalga até a cidade para enfrentar os humanos. Cersa declara que os macacos não querem a guerra, mas reagirão se for necessário. Eles também devolvem a bolsa de Alexander para ele, e César diz aos humanos para nunca mais retornarem ao seu santuário na floresta. Dreyfus dirige-se aos humanos, irritando-os e alimentando a sua desconfiança pelos macacos e a sua raiva pelo que aconteceu. Depois ele fala com Malcolm, que diz que a Dreyfus que se tiver tempo suficiente, ele pode convencer os macacos a deixá-los chegar à barragem e remover o bloqueio para gerar energia. Dreyfus concorda e dá a Malcolm 3 dias para completar essa tarefa. Malcolm se prepara para sair com alguns humanos. Sua esposa Eileen, enfermeira, se oferece para ir com ele, mas ele quer que ela fique em casa com Alex. Alex ouve e decide se juntar ao pai. Malcolm e seu grupo viajam de volta para a floresta, deixando-o entrar no santuário sozinho. Ele é capturado por gorilas e levado diante de César. Malcolm explica que não tem intenção de fazer mal e só quer chegar até a barragem. Ele mostra a César e os macacos a facilidade com os sistemas de energia para provar isso a eles. César permite que Malcolm execute a tarefa, mas primeiro ele e os outros devem entregar seus revólveres. Os macacos quebram os revólveres. Koba se aproxima de César e expressa sua desconfiança pelos humanos, tendo sido experimentado nos laboratórios Gwen X, deixando-o com múltiplas cicatrizes. Ele também não parece aprovar o carinho de César pelos humanos. César, porém, vê isso como uma chance de fazer as pazes com os humanos. Os humanos montaram um acampamento na floresta. Um humano, Foster, ressalta que o que torna os macacos mais fortes é que eles não precisam de energia da mesma forma que os humanos.
já que podem se adaptar ao ambiente com mais facilidade. Carver também aborda Malcolm e Ellie, já que cada um deles perdeu alguém próximo por causa do vírus. Cerza e os outros macacos se preparam para outra caçada, mas Cuba não é encontrado em lugar nenhum. Ele levou 2 outros macacos para a cidade, onde eles encontraram os humanos em seu complexo usando revólver de fogo. Essencialmente, descobrindo seu suprimento de revólveres para usar contra os macacos. Koba se depara com 2 homens fingindo ser um chimpanzé brincalhão, soprando framboesas e vaiando. Os 2 homens ordenam que ele vá embora, ainda vendo-o como uma ameaça. Koba se vira e sai, seu rosnado característico retornando ao seu rosto. Malcolm, Carver e Foster trabalham na barragem para remover o bloqueio. Eles explodem com sucesso, mas a explosão os prende temporariamente. A perna de Carver também está ferida. Ellie consegue convencer os macacos a ajudar a tirar os humanos dos escombros. Eles voltam ao acampamento para Ellie tratá-lo, enquanto alguns macacos, incluindo Cerza, passam por lá. O filho bebê de César vai para o lado dos humanos. Ellie e Alex imediatamente se encontram por ele, chamando-o adorável. Carver é menos acolhedor. Quando o macaquinho se aproxima de uma caixa contendo revólver, Carver reage por instinto e agarra o revólver apontando-a para os macacos. César pega o revólver dele e bate nele, furioso. Malcolm acalma César e o macaco joga o revólver no rio. Ele ordena que os humanos saiam. No entanto, Malcolm e Ellie encontram César enquanto ele cuida de Cornélia, que está muito doente e fraca. Ellie se oferece para ajudá-la com os antibióticos. César lhe dá um dia para ficarem para ajudar sua esposa. Foster leva Carver à força de volta para o caminhão e o deixa lá, pegando as chaves do caminhão para que Carver não possa fugir. Os humanos voltam para a barragem para terminar seu trabalho. Cuba volta depois de avisar os outros macacos sobre o fornecimento de revólver dos humanos e quase ataca Alex. Malcolm o protege, mas Maurice intervém e defende os 2 humanos. Cuba, com raiva, diz a César que acredita que César ama mais os humanos do que os macacos. Enfurecido,
César ataca Koba, batendo em seu rosto até decidir que não pode falecê-lo. Um dos princípios orientados dos macacos.
visto no murro de ensino de Maurice é que nenhum macaco jamais falecerá outro macaco. Koba estende a mão a César pedindo perdão. César aceita. Koba retorna ao complexo e encontra os mesmos dois homens bebendo. Ele, mais uma vez, representa o ato de bobo do chimpanzé. Entretanto, os dois homens, eles lhe entregam a garrafa para Koba beber, mas ele cospe. Com a atenção deles desviada de Koba, pega um de seus rifles e o falece os dois homens. Ele sai com um rifle e mais tarde encontra Carver sentado na van. Koba puxa pela janela e o espanca até o seu falecimento. Ao anoitecer, Malcolm e seu grupo reativaram o gerador com sucesso e podem tocar música. Cersei guia Malcolm e os outros a um nível superior para mostrar-lhes as luzes que se acendem na cidade. Cornélia também melhorou. Justamente quando tudo parece bem, Koba aparece com um rifle. Apenas César o vê poucos segundos antes de Koba atirar nele. César cai da árvore no chão. Koba foge, deixando apenas o rifle e o boné de Carver, que Olhos Azuis encontra. Maurice diz a Malcolm, Eli e Alex para correrem, enquanto os outros macacos ficam assustados e selvagens. Koba convence a todos que os homens atiraram e faleceram César. Ele reúne todos homens e invade a cidade. Ele reúne todos os macacos e invade a cidade, enquanto Malcolm e sua família são forçados a se esconder. Os humanos estão comemorando o retorno do seu poder dançando. Dreyfus se retira para seus aposentos privados para verificar seu iPad e ver fotos de sua esposa e 2 filhos, que faleceram devido ao vírus. Ele começa a chorar ao vê-los. Ele então vai para a sala de controle, onde outro homem está tentando fazer contato pelo rádio. De repente, Koba e seu exército de gorilas chimpanzés entram no complexo para instigar os humanos. Dreyfus reúne um grupo de homens armados para ficar perto dos portões e atirar nos macacos. Ele pega um lançador de foguetes e consegue atingir vários alvos, falecendo alguns macacos. Koba consegue atacar com seus macacos através dos portões e derrubar o muro. Ao amanhecer, Koba e seus seguidores fizeram humanos como prisioneiros, declarando que agora sabem como é estar enjaulado. Eles encontram 2 humanos, um dos quais está balançando um poste nos macacos, que Koba agarra ele.
Ele ordena que Ash use-o no homem, mas Ash mostra misericórdia e diz que César não iria querer isso. Em resposta, Koba agarra Ash e o arranca para uma varanda e o joga para o falecimento. Enquanto isso, Malcolm e sua família encontram César, vivo, mas enfraquecido. Eles o levam embora e ele os leva para sua antiga casa, onde foi criado por humanos. Eles começam a tentar tratar seus ferimentos. No momento em que os macacos correm pela cidade, agora armados com os revólveres dos humanos. Os macacos que se recusaram a seguir Koba foram trancados num ônibus. Olhos Azuis vê Maurice que lhe diz para se proteger. Hayley quer operar César, mas precisa de suprimentos médicos. Malcolm se oferece para voltar à cidade pelo sistema de metrô e pegar os suprimentos, escapando por pouco de ser falecido por macacos armados com metralhadoras. Ele finalmente se esconde em uma sala apenas para encontrar Olhos Azuis, que aponta seu revólver para Malcolm, mas não consegue atirar nele. Malcolm diz a ele que seu pai está vivo, levando-o a César. Olhos Azuis vê o ferimento, a bala e rosa para os humanos, mas César diz a ele que isso foi obra de Koba. Olhos Azuis diz a seu pai que sua mãe e irmão estão seguros por enquanto, mas Koba está acumulando mais seguidores devido ao medo. E ele também diz a César que Koba faleceu Ash, fazendo Olhos Azuis chorar. À noite, César vai ao sótão e encontra uma câmera antiga com um vídeo dele quando jovem, chimpanzé, com seu dono humano, o falecido Will. Ensinando-o. Malcolm aparece e pergunta a César quem é. Ele responde que era um bom homem, assim como Malcolm. Maurice e os outros macacos presos se libertam do ônibus e libertam os humanos. Eles encontram César e contam sobre o plano de Koba para fazer com que as fêmeas e os jovens se juntem a ele, incluindo Cornélia e seu recém-nascido. Junto com Malcolm, eles saem para deter Koba. A história se passa 10 anos após a conquista da liberdade. César e os outros macacos vivem em paz na floresta próxima a São Francisco, onde estabeleceram sua própria comunidade, apoiando-se mutuamente e vivendo pacificamente. Enquanto isso, os humanos enfrentam uma das maiores crises de todos os tempos, causada por experimentos de laboratório. Diante disso, um grupo de sobreviventes liderado por Dufis deseja capturar os macacos para usá-los em seus próprios interesses. Enquanto Malcolm, que conhece bem
a forma como vivem, por ter conquistado a confiança de César, tenta impedir esse confronto. Quase uma década se passou desde os eventos que mudaram o curso do planeta. Uma doença conhecida como 113 devastou a população humana, enquanto os macacos prosperaram e cresceram. Reportagens mostram a escalada de caos entre os humanos, contribuindo para a situação atual. César, líder dos macacos, está nas árvores ao norte de São Francisco com seus companheiros, quando um grande grupo de humanos se aproxima. Os macacos se preparam para a caça, capturando alguns deles. O filho de César, de olhos azuis, segue um dos humanos feridos, mas é surpreendido por um urso. César intervém para ajudar o seu filho, mas é superado pelo urso. Então, seu companheiro, Koba, salta para protegê-lo e acaba com o urso. César agradece a Koba pela ajuda e aconselha seu filho a pensar antes de agir. Quinze anos após a conquista da liberdade, César e os demais macacos vivem pacificamente na floresta próxima a São Francisco. Eles desenvolveram uma comunidade própria, baseada no apoio mútuo entre os macacos para se sustentarem. Enquanto isso, os humanos enfrentam uma das maiores crises, causada por um experimento de laboratório chamado "15 anos após a conquista da liberdade, César e os demais macacos vivem pacificamente na floresta, próxima a São Francisco. Eles desenvolveram uma comunidade própria, baseada no apoio mútuo entre os macacos para se sustentarem. Enquanto isso, os humanos enfrentam uma das maiores crises, causada por um experimento de laboratório. Diante disso, um grupo de sobreviventes liderado por Dreyfus deseja confrontar os macacos para usá-los na busca por algo que possa beneficiá-los, como a cura para a doença. Os macacos retornam ao seu santuário no bosque, onde estabeleceram lares e até um sistema educacional, liderado por Maurice, amigo e confidente de César. César visita sua casa para cuidar de sua esposa, Cornélia, que está prestes a dar à luz. Quando ela dá à luz, César apresenta seu novo irmão, de olhos azuis. Depois encontra Maurice e reflete sobre o quão longe o grupo chega ao longo dos anos. Quando pergunta sobre os humanos, César admite que às vezes ainda pensa neles. Passando para avisar a todos que, fazendo resumo de filmes, convido quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal ONI TV. Ative o sininho e deixe o seu like para nos apoiar.
Sejam todos bem-vindos ao canal. Então, Olhos Azuis e seu amigo Ash, filho de Rocket, estão na floresta quando encontram um humano chamado Carver, que rapidamente saca um revólver e atinge Ash. Alertados, outros macacos e os humanos com quem Carver estava viajando, liderados por um homem chamado Malcolm, correm pela floresta. Cerza ordena que sigam e o filho de Malcolm, Alex, deixa sua bolsa cair, sendo forçado a deixá-la para trás. Cerza envia Koba e outros 2 chimpanzés para seguir os humanos. Malcolm e os humanos retornam às ruínas de São Francisco, falando com seu líder Dreyfus sobre o grupo de macacos e a habilidade da comunicação de César. O objetivo dos humanos é obter energia. Com acesso a uma fonte elétrica próxima, eles a ativam para abastecer sua comunidade, garantindo energia por mais algum tempo. Enquanto isso, César reúne os macacos e parte com eles para a
cidade, montando um cavalo para confrontar os humanos. Ele declara que os macacos não desejam a guerra, mas reatilarão se necessário. Devolvem a bolsa de Alex e César adverte os humanos a nunca mais retornarem ao santuário florestal. Dreyfus se dirige aos humanos, alimentando sua desconfiança pelos macacos e sua raiva pelo que aconteceu. Ele fala com Malcolm e sugere que, com o tempo suficiente, pode convencê-los a permitir acesso à barragem para gerar energia. Malcolm concorda e Dreyfus dá 3 dias para completar a tarefa. Malcolm se prepara para sair com alguns homens e sua esposa, uma enfermeira, se voluntaria para ir com ele. No entanto, ele insiste para que ela fique em casa com Alex, o menino. Ouvindo a conversa, decide juntar-se ao seu pai. Malcolm e seu grupo retornam à floresta, deixando Alex entrar no santuário sozinho, onde é capturado por gorilas e levado diante de César. Malcolm entra no santuário sozinho, onde é capturado por gorilas e levado diante de César. Malcolm explica que não deseja prejudicar, apenas acessar a barragem. Ele mostra a instalação com o sistema de energia para provar sua intenção. César permite que Malcolm realize a tarefa, mas exige que ele e os outros humanos entreguem seus revólveres. Os macacos destroem todos os revólveres. Koba expressa desconfiança em relação aos humanos, tendo sido um experimento nos laboratórios, deixando-o marca. Ele não parece aprovar a atitude de César para com os humanos. César, no entanto, vê essa situação como uma oportunidade de fazer as pazes com eles. Mais uma vez, convido quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal ONI TV, ative o sininho e deixe o seu like para nos apoiar. Sejam bem-vindos ao canal. Então, eles montaram um acampamento na floresta, onde o humano Foster destaca que o que torna os macacos mais fortes é a sua capacidade de adaptação ao ambiente, ao contrário dos humanos, que dependem mais de recursos externos. Carver também expressa sua mágoa, já que cada um deles perdeu alguém próximo. Na cidade, a situação não está boa. Sem energia e combustível, os geradores não conseguem manter a cidade iluminada por muito tempo. Um grupo de humanos tenta chegar a uma usina para restabelecer a energia na cidade e se depara com a comunidade de César. As relações entre os grupos parecem tensas, às vezes resultando em confrontos, causando ressentimentos e perda para ambos os lados. Os macacos se
ressentem pela forma como foram tratados, como experimentos no passado. Antes de um possível conflito em larga escala, Malcolm se oferece para negociar um acesso à usina. Ele, sua esposa, filho e alguns técnicos fazem a proposta a César, que concorda, estipulando um prazo de 3 dias. No entanto, Koba, mais desconfiado dos humanos, decide entrar na cidade e pegar os revólveres dos humanos, preparando-se para um possível confronto. Malcolm descobre uma sociedade oculta, desconhecida pelos humanos. Vivem em comunidade, são inteligentes e têm um entendimento próprio. Entretanto, na cidade as pessoas não têm essa visão, e Koba faz questão de falecer os humanos, afastados, alimentando seu desagrado por tudo o que passou enquanto era um experimento. Ele engana os guardas para obter acesso restrito. César e os outros se preparam para mais uma caçada. Mas Koba tenta ausente. César e os outros preparam-se para mais uma caçada, mas Koba está ausente. Ele levou outros 2 macacos para a cidade. Lá encontram os humanos em seu complexo, revelando informações cruciais aos macacos. Koba encontra 2 homens disfarçados de chimpanzé e faz um gesto para que saiam imediatamente, alertando-os sobre a presença ali. Koba vira-se e afasta, falecendo sua característica cautela. Koba vira-se e se afasta, mantendo sua característica cautela. Malcolm, Carver e Foster trabalham na barragem para remover o bloqueio. Conseguem avançar, mas um obstáculo temporário os impede de prosseguir. Carver, não se sentindo bem, é convencido por Malcolm, Carver e Foster trabalham na barragem para remover o bloqueio. Conseguem avançar, mas um obstáculo temporário os impede de prosseguir. Carver, não se sentindo bem, é convencido por Eli a pedir ajuda aos macacos para retirá-los dali. Eles retornam ao acampamento para receber tratamento, enquanto César e seu filho vão até os humanos, levando algo que encontraram achando o encantador. No entanto, Carver não demonstra a mesma gentileza. Ao encontrar uma caixa com várias coisas, reage impulsivamente apontando para os macacos. César, mantendo a calma, intervém. Ele ordena que os humanos saiam, mas Malcolm aparece e encontra César, cuidando de Cornélia, que está debilitada. Ele se oferece para ajudá-la e César concede um dia para ficar e ajudar a sua mulher.
Foster leva Carver à força de volta ao acampamento e o mantém lá, tornando as chaves para evitar sua fuga. Os humanos retornam à barragem para continuar seu trabalho. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal ONI TV. Ative o sininho e deixe o seu like para nos apoiar. Sejam bem-vindos! Koba retorna após alertar os outros macacos sobre a presença dos humanos e quase captura Alex. Malcolm protege o menino, enquanto Maurice intervém para defender ambos. Koba, furioso, acusa César de amar mais os humanos do que os macacos. César, enfurecido, enfrenta Koba, mas decide não quebrar um dos princípios fundamentais dos macacos, mostrando no ensinamento de Maurice. Nenhum macaco deve falecer outro macaco. Koba pede perdão a César, que aceita de volta. Koba e seus seguidores reuniram-se no topo de uma torre, enquanto Dreyfus e 2 outros homens fizeram recentemente contato com os militares e carregaram a torre com explosivos C4 para derrubar os macacos. Enquanto César e seus amigos enfrentam Koba, Malcolm encontra Dreyfus e os homens e saca seu rifle para derrotá-los e convencê-los a não entrar em guerra com os macacos. Dreyfus se recusa a ceder, dizendo que está prestes a salvar a raça humana. Ele agarra o detonador e aperta o botão, causando uma explosão que falece ele e os 2 homens. Bem, como todos os macacos dentro da torre, mas Malcolm escapa da explosão. No topo da torre, César fica cara a cara com Koba, ainda empunhando seu rifle. Koba mais uma vez tenta reunir os macacos, alegando que juntos eles são fortes. César luta contra seu antigo aliado, enquanto os outros macacos defendem César. No caos, Koba pega seu revólver de volta e começa a atirar nos macacos. César mergulha e ataca Koba, derrubando-o de uma saliência. Enquanto espera pela vida, ele olha para César, que puxa o braço de Koba para cima. Koba diz a ele: macaco não falece macaco. César olha para ele e responde: você não é um macaco. Com isso, ele derruba Koba e permite que ele caia para seu falecimento. Os macacos livres e sobreviventes, incluindo a família de César, sobem a torre para se reunirem com um grupo. Malcolm sobe para encontrar César e avisá-lo sobre a chegada de reforços militares que ameaçaria sua família e iniciaria uma guerra. César diz que um dia Macaco já iniciou uma guerra e que Malcolm deve proteger sua própria família. Os 2 reconhecem a amizade, mas também o fato da oportunidade de paz ter desaparecido. Malcolm foge, deixando César diante dos macacos, que se curvam diante dele, mais uma vez.
Ao final dos créditos finais, pode-se ouvir o som de macacos uivando e o raspar de escombros. Bem, César coloca seu filho sob os cuidados de Cornélia, enquanto parte para encontrar um novo lar para os macacos no deserto. Ele é seguido por Maurice, o orangotango, Rocket, o chimpanzé e Luca, o gorila. Apesar de sua recusa em permitir que o acompanhe, eles insistem determinados a proteger seu líder. Maurice assegura que Cornélia estará protegida e garante que seu filho saberá do que ele faz pela família. Com isso, César parte em paz, ciente de que seu pai Maurice assegura que Cornélia estará protegido e garante que seu filho saberá do que ele fez pela família. Com isso, César parte em paz, ciente de que seu filho foi um grande herói para sua espécie e para os macacos, na jornada por um novo lar. Finalmente, eles chegam a uma nova terra e os macacos celebram sua liberdade. No entanto, Maurice percebe que César se prepara para partir em definitivo. Então ele pede a Maurice que cuide de seu filho antes de partir em busca de paz. Esse foi o resumo do filme de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.